Meus queridos alunos do sexto ano, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para começarmos a correção das nossas atividades do PET 3. Primeira semana do PET 3. Conseguimos, não é verdade? Graças a Deus e graças ao esforço de cada um de vocês. Estamos aqui agora para começarmos então a nossa correção das atividades dessa semana, ok? Então, nós vamos iniciar com a letra de uma música. Ela se chama Documento de Matuto, do Luiz Gonzaga. E eu vou ler com vocês, onde diz assim essa música. Sol escaldante, a terra seca e a sede de lascar, sem ter jeito para viver, com 10 fios para criar. Foi por isso, seu moço, que eu saí em busca de outro lugar. E com lágrimas nos olhos, eu deixo esse torrão natar. Eu vim procurar trabalho, não foi riqueza que eu vim buscar. Peço a Deus vida e saúde, para a família poder sustentar. Seu moço, o documento que eu tenho para mostrar são essas mãos calejadas e a vontade de trabalhar. Uma letra muito bonita, né, meninos? Em que nós percebemos aqui várias vezes expressões que nós geralmente não usamos no nosso dia a dia, né? Não fazem parte do nosso vocabulário, porque se trata de regionalismos. E essas expressões não as considerem erradas, as considerem como expressões coloquiais em que um certo grupo de pessoas, geralmente pessoas que moram em comunidades rurais, se utiliza muito desse tipo de linguagem para comunicar. Essa não se trata de uma linguagem escrita, mas sim de uma modalidade oral da nossa língua, tá certo? Então, a questão 2 pede para que você selecione as palavras desconhecidas e registre no seu caderno. Aqui ela é uma questão pessoal, porque você vai colocar as palavras que você não conhece. Então, quais são as palavras nessa música que você não sabe o significado? Escreva aí no seu caderninho a letra A. Já na letra B, diz assim: o uso das palavras lascar, viver, fio, criar, olho, poder, né? Sustentar, mostrar, essas mãos, trabalhar, são reproduções escritas de formas usadas na oralidade, a partir do contexto. Registre no seu caderno como elas aparecem no dicionário. Então, aqui nós vamos colocar essas palavras da forma como elas estão lá no dicionário, a norma culta de escrita da língua portuguesa, tá certo? Ficariam assim: lascar, viver, filho, criar, olho, poder, sustentar, mostrar, essas mãos, no plural, e trabalhar. A letra C, por que o autor da música preferiu usar as formas que reproduzem a fala? Bom, o eu lírico, meninos, para vocês relembrarem, é a voz que fala no poema ou na canção. Então, o eu lírico é um senhorzinho muito humilde, que sempre viveu na zona rural. E essa é uma forma comum de linguagem usada por pessoas com essa representatividade no Brasil. Pessoas que geralmente trabalham na zona rural, no meio rural, nos campos, eles têm uma forma de falar muito parecida com a letra dessa música, né? E não é que eles estão errados, viu, meninos? São regionalidades e é uma modalidade da língua, tá bom? Nós não vamos escrever dessa forma, porque o português padrão, segundo a sua norma culta, traz uma grafia diferente das palavras. Porém, nós não podemos em nenhum momento dizer que uma pessoa que se comunica dessa forma está errada, até porque ela tem um motivo para isso, né? Já parou para pensar se o senhor, o eu lírico dessa música, teve acesso à escola como vocês têm? Será que ele teve condições de estudar e aprender um português correto, de acordo com a norma padrão da nossa língua? Não teve, né, meninos? Ele mal tem condições de sustentar os seus 10 filhos. Ele diz que veio de um lugar onde ele passava sede. Então, veja só, aqui cabe uma palavra de cautela, em que a gente não pode dizer que uma pessoa se comunica de forma errada.
Uma pessoa se comunica através da forma como ela aprendeu. E isso deve muito ser respeitado, ok? Letra D. Quem é o personagem dessa música? É um trabalhador rural, né? Onde ele vive? De acordo com o que ele deixou registrado aí na letra da canção, ele disse que veio de um lugar onde a terra é seca e enfrenta uma sede de lascar. Então, essas são características do sertão brasileiro. Provavelmente ele vive no sertão. A letra F pergunta qual é o tipo de trabalho que essa pessoa realiza. É um trabalho braçal, que se destaca na expressão são essas mãos calejadas. A mão calejada é aquela mão que tem calos por uma atividade intensa com a enxada, por exemplo. Então, é provável que esse senhor realizasse um trabalho braçal. A letra G pergunta quais seriam suas condições de vida. Bom, é uma vida miserável mesmo, né? Sem nenhum recurso, porque ele argumenta sobre a sede de lascar. Ele argumenta que só está procurando comida, alimento para os filhos dele. Então, ele vivia no que nós chamamos de miséria, sem condições, sem recursos. A letra H pede para você fazer uma reflexão sobre os usos desse tipo de variedades da língua. Em que situações que aparecem, em que região que é mais comum, né? Por qual público. Nós já comentamos tudo isso nas alternativas anteriores, nas questões anteriores, mas aqui nós podemos dizer que são pessoas de um mesmo grupo social que se expressam com falas diferentes de acordo com as diferentes situações do uso da fala. Essas situações podem ser formais, informais ou de vários outros tipos, tá bom? Agora nós vamos na questão 3 analisar uma frase do gramático Evanildo Bechara. Como brasileiros devemos ser poliglotas em nossa própria língua. O que é um poliglota? Pesquise no dicionário. Bom, de acordo com o dicionário, poliglota é uma pessoa que fala diversas línguas, no mínimo 3. Por que 3 idiomas? Porque se ela fala 2 idiomas, ela é um bilíngue. Agora, se ela fala 3 ou mais, ela já se torna um poliglota, ok? Com suas palavras, escreva um parágrafo explicando o que você entende dessa frase. Bom, aqui é pessoal porque é o seu entendimento, tá? Mas aí eu deixei uma sugestão para vocês. Olha, o Brasil é um país com tanta diversidade cultural que podemos dizer que existem várias línguas dentro de um só país. Aqui em Minas Gerais nós falamos de uma forma, se você for ao sul do país, você vai encontrar pessoas falando de outra forma. Se você subir e for no Nordeste, você vai encontrar pessoas falando de outra forma. Se você visitar o Centro-Oeste, você vai encontrar uma outra linguagem diferente, tá bom? E aí aqui traz um quadrinho para saber mais. Quer saber mais, aliás, né? Vou deixar para vocês lerem também para enriquecer o conhecimento de vocês, viu? Passando para a próxima, nós temos aqui agora 2 músicas. Uma música do Mamonas Assassinas, que se chama Shopping Saints, e uma do Projota, que se chama Em Volta da Fogueira. E aí, o Mamonas Assassinas diz assim na questão, na sua letra da música, olha, eu dei um beijo nela e chamei para passear. A gente fomos no shopping para modo a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim, até que estava gostoso, mas eu prefiro o aipim. Esse tal Shopping Saints é muito legalzinho para levar as namoradas e dar uns rolezinhos. Então, aqui é uma música que dá para a gente entender o que quer dizer, mas é uma linguagem bem diferente do que nós costumamos dizer, né? Olha aqui um exemplo do que eu falei sobre as regiões do Brasil, cada qual com suas particularidades na língua. Olha, ele disse que prefere aipim. Você sabe o que é um aipim? Se não sabe, eu garanto que você já comeu em algum momento sem saber que se chama aipim. Na nossa região, o nome mais utilizado é mandioca. Agora você conhece. Tá vendo? Então, aipim, mandioca, macaxeira, são todos sinônimos
para o mesmo alimento, a mesma raiz. Olha que interessante, né? E todos são usados pela língua portuguesa. Regiões diferentes, regionalismos, né? E aí vai se mudando, então, o nome de um alimento. Outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar, chup-chup, sacolé, din-din, suquinho. Já ouviram? 4 nomes diferentes para a mesma coisa, o mesmo docinho. Olha que interessante. Agora a letra do Projota. Em volta da fogueira. Meu sonho é ver os meus irmãos em um bom lugar. Água para beber, comida para comer, um teto para morar, pode pá. Meu sonho é ver meu povo bem e as tiazinhas do mercado enchendo seu carrinho, tipo compras no atacado. Para ter roupa, um sofá maneiro, suco natural, progresso social, progresso pessoal para os meus manos. Porque o sofrimento é de 1000 anos. Não lutamos por panos, lutamos por justiça. E aí pede para nós respondermos, então. Identifique e marque as palavras ou expressões que você desconhece e aquelas que não têm a mesma forma encontrada no dicionário. Bom, aqui pede para você colocar as que você desconhece, então se trata de uma resposta pessoal, mas também pede aquelas que não são encontradas no dicionário. Então, aqui estão registradas todas elas. Olha, de a gente fomos, pra mod, shopping centers, uns bichos, tava muito, rolezinhos, meu irmão, a comida pra, teto pra, as tiazinha, tipo compras, pra ter, pros meus manos, maneiro, pode pá e milianos. Ó, são todas essas que estão aí presentes nas 2 letras que nós lemos. O que sabem sobre os compositores das músicas? Bom, eu relacionei aqui sobre os compositores de Mamonas Assassinas, Shopping Saints. Na verdade, são os cantores, né? Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos no ano de 89. A carreira da banda durou 1 ano e meio. Começou em outubro de 94 e findou em março de 96. Bom, não é que eles fizeram pouco sucesso, é porque, infelizmente, o grupo foi vítima de um acidente aéreo fatal sobre a Serra da Cantareira. E nesse acidente, todos os integrantes da banda faleceram. Todos. Isso causou uma grande comoção nacional. Muita gente sentiu muito, né, por isso. Eles estavam no auge do sucesso deles. A banda continuou influenciando a cena musical nacional e sendo celebrada mesmo décadas após o seu fim. Os seus pais conhecem o Mamonas Assassinas. E provavelmente eles conhecem alguma música deles, eles já cantaram, da época deles aí, né? Da década de 90. Letra C. Quais as intenções dos autores ao fazer uso dessas variedades linguísticas? Bom, os autores utilizaram essas formas da língua para se aproximar do seu público-alvo. Era isso que eles queriam, era falar de uma forma que se identificassem com o público que eles tinham, ok? Aí aqui nós temos, então, acesso às biografias dos cantores dessas músicas, tanto o grupo Mamonas Assassinas, quanto o Projota, logo um pouco mais embaixo, tá? Agora aqui, de novo a letra dessas mesmas músicas, e aí pede para nós compreendermos o sentido pelo contexto das músicas, e essas palavras e expressões são muito comuns em contextos urbanos, típicos das regiões aí do sudeste do Brasil, né? Então tá, letra A. Analise os contextos retratados pelas letras de música e respondam. 1. Que situação descrevem e em que local as cenas acontecem? Bom, descreve-se uma situação de um passeio e de compras no shopping. Quem são os personagens? São jovens, um casal de namorados. Número 3. Como eles vivem? Bom, eles vivem uma vida simples, uma vida comum, foram passear no shopping, certo? B. Reescreva com uma versão mais formal as expressões que estão aqui embaixo. Olha,
Eu dei um beijo nela. Como seria a forma de se dizer isso aqui na norma culta do português? Seria eu dei um beijo nela. A gente fomos no shopping. Nós fomos ao shopping. Dar uns rolezinhos seria dar um passeio, ok? Agora, novamente, a letra aqui do Projota, em volta da fogueira. E aqui tem a biografia do Projota para vocês, com toda a discografia dele, tudo que ele já lançou até hoje. E aí pede para nós respondermos, olha, quais as mensagens que a canção nos transmite a respeito das diferenças sociais existentes em nosso país? Bom, a canção apresenta as diferenças que ocorrem no Brasil, em que apenas uma parte da população é detentora de riqueza, enquanto as outras partes lutam para sobreviver. Vocês já devem ter visto, por exemplo, alguém pedindo comida, não já? Se não chamou na casa de vocês, vocês já viram na rua. É muito comum, infelizmente, nós lidarmos com moradores de rua que o dia amanhece e eles não sabem o que vão almoçar. Eles não têm comida para a próxima refeição. Ao mesmo tempo, é comum nós vermos adolescentes e jovens aí da classe média ter nas mãos um iPhone de 3.000 reais. Então, essas diferenças sociais é o que a canção aborda, porque tem pessoas que não conseguem fazer uma compra de mercado para os seus familiares, né? Enquanto tem outras que esbanjam dinheiro. A letra C, B. Quais experiências você observou ou já vivenciou em seu cotidiano sobre as condições de vida e sobre as diferenças existentes entre os grupos que você conhece, inclusive situações que são representadas em novelas ou em outros programas de TV? Então, aqui vocês vão escrever algo simples, alguma coisa que você já viu sobre as diferenças sociais que existem. Eu já vi, e não estou dizendo se é certo ou se é errado, aqui na cidade que eu moro, atualmente, tem uma associação de catadores de papéis e materiais, no geral, recicláveis, né? Eu lidei com uma funcionária de lá e ela me disse que trabalha todos os dias, de segunda a sexta, de 10 para 6 da manhã, quando ela abre lá a associação para receber os catadores e também receber doações, até às 19 horas. De 6 da manhã às 7 da noite. Já pensou vocês acordarem antes das 6 da manhã e trabalharem sem parar até às 19, até às 7 da noite? É quase que subhumano, né? Ela não tem tempo para viver, não tem tempo para a família, para os filhos. E ou é isso ou é nada. Ou ela trabalha assim ou ela não tem nenhuma condição, coitada. É muito complicado. Ao mesmo tempo que a gente para pensar que existem pessoas que, por exemplo, não estou dizendo que é errado, meninos, não encarem assim, mas existe, por exemplo, um médico que cobra R$ 500 a consulta. Se ele consultar 2 pacientes, ele ganha mais que essa senhorinha no mês inteiro de trabalho. E não estou dizendo, por favor, não pensem isso, que o médico está sendo desonesto ou desigual, não. São situações e circunstâncias na vida que levam uma pessoa a ter tanto e outra pessoa a ter praticamente nada. Essa desigualdade social que existe atualmente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Letra C agora traz um quadro aqui com várias palavras que nós podemos substituir as palavras da música. Então, vamos tentar. Você substituiria... desculpa, só um segundo. Falar muito faz isso, né? Vocês substituiriam irmão por qual palavra das que estão no quadro? Semelhantes, amigos. O pá, quando ele fala lá na música, pode pá, pode acreditar, né? Tiazinha poderia ser substituído por funcionários. Tipo, por como. Maneiro poderia ser dito bom no lugar. Os manos, um substituto, irmãos. Milianos é antigo. E panos, roupas boas. Daí
a questão 2 pede simplesmente para nós pegarmos lá os versos da música e substituir pela forma padrão da língua portuguesa as expressões que estão lá na música. Ficaria mais ou menos assim, olha. Meu sonho é ver os meus semelhantes em um bom lugar, água para beber, comida para comer, um teto para morar, pode acreditar. Meu sonho é ver meu povo bem e os funcionários do mercado enchendo seu carrinho de compras no atacado. Para ter roupa, um sofá bom, suco natural, progresso social, progresso pessoal para os meus irmãos. Porque o sofrimento é antigo. Não lutamos por roupas boas, lutamos por comida. Então, aqui, meninas, nós conseguimos finalizar a nossa correção. Aula online é desse jeito, né? O caminhão subindo aqui não me deixa falar, não ia ter jeito. Me desculpem, mas pausar o vídeo é pior do que esperar o caminhão subir, porque depois o vídeo desconfigura todo. Bom, aí está, então, a correção da semana 3, a semana 1 do PET 3, Comunicação e Linguagem. Se ficou dúvida, por favor, me falem. Podem falar através dos comentários aqui no vídeo. Podem falar pelo grupo da nossa sala, ok? Podem chamar no privado também. Não fiquem com dúvidas, tá bom, meninas? O importante é que vocês aprendam e entendam o conteúdo mostrado. Eu estou sempre à disposição de vocês. Espero do fundo do coração que vocês tenham entendido essa primeira semana e estarei esperando as atividades de vocês lá no link, conforme combinado, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana de estudos. Até o próximo vídeo.